Graças a Deus que está bem melhor. Então, gente, vamos começar a aula de hoje. Só que eu escolhi um problema específico de acordo com as dúvidas que vocês postaram no AVA. Teve várias dúvidas, principalmente relacionadas com eletricidade. E como eu falei, por exemplo, para algum de vocês, eu falei que estão entrando aos pouquinhos, então eu vou ter que admitir cada um de vocês. Como eu falei para vocês na aula, que às vezes tem não sei para quem que foi, não me lembro, mas aqui, quem quiser habilitar o microfone, por favor, habilite o microfone para falar, tá? Assim a gente tem uma aula mais tem uma aula um pouco mais dinâmica e eu estou ouvindo o que vocês precisam. Sim, se você puder abrir a conferência lá no Univirtus, me faz esse favor, porque eu mandei essa mensagem hoje, que hoje eu consegui configurar, tá, para chamar eles para cá. Se você tem um grupinho de WhatsApp, manda eles para cá, porque eu mandei para todos vocês o aviso que a aula ia ser por aqui. Só que, vejam bem, eu só tenho 40 minutos para dar aula para vocês. Então, como essa aula provavelmente ela vai cortar em 40 minutos, vocês vão ter que sair e entrar de novo. Tá? Então, vamos fazer isso aí. Então, gente, houve várias perguntas que eu estou fazendo, todas as perguntas que vocês me fazem eu vou colocar um pouquinho mais longe, eu estou com o laptop em cima de uma cadeira aqui. Todas as perguntas que vocês me fazem via AVA, eu coloco aqui, eu faço uma listinha, e eu coloco aqui para ir respondendo para vocês. Então, uma das perguntas foi por que quando o transistor está em corte, eu tenho anotado aqui, por que quando o transistor está em corte, a tensão entre coletor e emissor dele é igual à tensão da fonte? Por que não é zero? Isso daí vamos ver no problema que eu escolhi hoje para vocês. O problema que eu escolhi hoje para a gente resolver é esse daqui. É o problema número 4, que está na página número 8 do caderno. Deixa eu ver. Esse daqui, ó. Esse aqui é o problema que a gente vai resolver hoje. Então, 2 transistores de silício com beta igual a 100 foram usados no circuito da figura a seguir. Calcule a tensão de saída para VI igual a 0 e, nesse caso, suponha que o transistor Q1 está em corte e justifique essa suposição. No ponto B, calcule VO, a tensão de saída, para VI igual a 6 volts e suponha que o transistor Q2 está em corte e justifique essa suposição. Esse problema aqui é o problema que está aqui começa, tá? Que está na página 8 do caderno 2. Esse problema vamos resolver agora por causa de todas as dúvidas que surgiram enquanto a gente estava trabalhando. Então, eu vou parar isso aqui, a gente vai entrar agora na aula mesmo. Eu estou gravando essa aula, se Deus quiser dar tudo certo e eu consigo gravar, eu coloco depois ela no YouTube para vocês. Mas antes do que isso, antes de eu me esquecer, gente, eu coloquei para vocês a aula de laboratório que vocês vão fazer. Essa aula de laboratório que eu coloquei para vocês, se não me engano, na aula, deixa eu ver aqui, ó. Assim a gente vê junto onde que está aqui. Eu acho que eu tenho aberto essa aula. Aqui. A aula de laboratório está na aula 11 do AVA, atividades práticas, que são bem parecidas com as atividades práticas que a gente ia fazer lá no laboratório. Só que como a gente não vai poder ir, não sei quando que a gente vai poder voltar, eu coloquei para que vocês façam em casa, seguindo esses roteiros que estão aqui. Tem duas atividades, tá? Então, deixa eu ver aqui. Eu estou admitindo as pessoas que acabaram de entrar. Bom, essas duas atividades aqui, vocês vão fazer com o kit de vocês.
Aqui tem o roteiro, por exemplo, o primeiro roteiro é circuitos com diodos, e o outro é atividade prática com transistores de junção, que é a atividade número 2. Só que eu preciso saber qual kit vocês têm. Se vocês têm, por exemplo, o kit da caixa de papelão, vocês vão trabalhar do mesmo jeito, só que os equipamentos são diferentes. Então, se você tem o kit da caixa de papelão, vocês vão ter que montar esses kits de teste como está indicado aqui. Vocês vão ter que montar os kits de teste como está indicado aqui, ó. Então, esses daqui, vocês têm o passo a passo de como é que vocês vão montar os kits que vocês precisam. Nessa linha aqui, montagem do kit de teste da caixa de papelão. Os kits novos, quem recebeu os kits novos, são de caixa de plástico. Os kits novos de caixa de plástico, aí eu vou mostrar para vocês, porque eu tenho um kit antigo e eu tenho um kit novo. Então, eu quero que vocês entrem aqui, vejam as atividades práticas. Por exemplo, quem tem os kits antigos vai fazer essa montagem, porque vai precisar de uma fonte de alimentação e vai precisar de montar esses dois equipamentos aqui, de acordo com o que está indicado aqui. Eu vou voltar aqui, porque tem gente entrando. Não tem gente entrando. Então, vamos lá, vamos voltar aqui. Então, o que vocês vão ver aqui? A fonte variável, como que vocês vão montar, o amplificador do gerador. Vocês já tiveram... aulas de laboratório com a Priscila, né, que vocês tiveram as aulas de análise de circuitos, mas vocês tiveram as aulas dela na sala, então vocês provavelmente não trabalharam com os kits. Para quem tem o kit de papelão, vocês vão ter que montar uma fonte variável, que ela já vem, já está tudo lá, e aqui diz como é que vocês vão montar. E vocês vão ter que montar um amplificador de áudio para fazer a prática número 2, que é esse daqui. Aqui também diz o passo a passo de como é que vocês vão montar esse amplificador de áudio e como é que vocês vão ligar ele no computador. Para isso, vocês leiam bem esse material, qualquer coisa me perguntem, eu estou na tutoria o tempo todo para ver vocês, para orientar vocês, inclusive eu vou ver se eu consigo instalar o meu osciloscópio aqui no computador, assim eu faço eu tiro fotos, faço um videozinho pequeno, qualquer coisa assim para explicar para vocês. A atividade prática número 1, circuitos com diodos. Essa atividade prática aqui é igualzinha a que está no EAD. Deixa eu ver, tem mais gente entrando aqui. Ok. Vocês vão ter que montar isso aqui, vocês vão fazer aqui, vejam bem, retificador de meia onda, o primeiro. Então, vocês leiam bem o roteiro, bem o passo a passo. Um retificador de meia onda com o transformador. Pessoal, vocês têm um transformador que é um transformador com ponto médio. Aquele transformador com ponto médio, vocês vão ter duas bobinas aqui, uma e vão ter outra. Para montar esse aqui, vocês vão usar só um lado do secundário e vão usar o ponto médio como referência de terra para montar esse circuito aqui. Agora, o protoboard eu acredito que vocês já sabem usar, e vão fazer essas medições aqui que eu quero que vocês leiam, porque o passo a passo está bem detalhado aqui. O que vocês vão fazer aqui? O retificador de onda completa, aí sim, vocês vão usar o ponto médio como terra do circuito, e na entrada 1, por exemplo, aqui vocês vão ter um lado, vocês vão colocar um diodo, e em outro lado vocês vão colocar outro diodo. Se não me engano, o transformador de vocês, o secundário, tem um cabo amarelo, um preto e um amarelo no meio, e um cabo preto do outro lado. Se não me engano, é isso aí. Então, para fazer isso daqui, vocês vão juntar os dois cabos, o preto e o amarelo do meio, que vai ser a referência de vocês. Então, um deles vai ser amarelo, o outro vai ser preto, mas eu vou verificar se é assim o que vocês têm. O que vocês podem fazer, me façam um favor, quem precisar, me manda uma foto do transformador que vocês têm e eu falo para vocês como é que vocês vão fazer aqui, nesse caso, para montagem.
Daí vocês vão montar, agora sim, vejam bem, um dos secundários vai ficar livre, vocês vão usar um canto e um ponto médio do transformador e vão montar um circuito ceifador em um nível. O valor da tensão aqui, se não me engano, depende do número do RU de vocês, igual ao terceiro número do RU, tá? Esse vai ser essa fonte e vocês vão ter que esse circuito vai ter que cortar, vai ter que ter esse nível de corte correspondente ao terceiro número do RU de vocês. Esse daqui é o laboratório número 1 que corresponderia à nota 1. Então, a gente não sabe como é que vai lançar as notas, não temos ainda o tempo certo, não, como, tudo isso daqui bagunçou até as provas, inclusive eu não sei como é que a gente vai fazer a prova, mas vocês podem ter certeza que eu vou ajudar o máximo possível vocês. Não sei se essa nota vai ser maior do que a da prova, a gente não decidiu ainda, porque estamos com toda essa limitação que a gente tem de conversar com vocês online. Mas esse laboratório vai valer muito. Mas vocês podem começar a montar agora, vocês verifiquem se o osciloscópio de vocês está funcionando, verifiquem isso aí, e a gente vai começar a trabalhar assim agora. Isso daqui vale pelo laboratório 1, que corresponde à nota 1. Esse laboratório aqui, esse roteiro aqui já está para vocês. Eu vou ver eu vou ver como é que eu faço, mas eu vou orientando vocês no passo a passo, via aba, ou se vocês quiserem conversar comigo, a gente marca uma reunião, assim como a gente está aqui, e vamos conversando por aqui. O problema número 2, deixa eu ver se está todo mundo aqui dentro, porque tem gente querendo entrar. Tá? Tá. Então, o laboratório número 2, que seria o laboratório de transistores de junção, a gente vai deixar um pouquinho mais para frente, porque ele é um laboratório um pouquinho mais complexo, porque vocês vão ter que fazer resposta em frequência e uma série de coisas para verificar esse circuito. Então, à medida que eu vou explicando para vocês, eu já vou explicando como é que vocês vão fazer esse laboratório aqui. Inclusive, nesse laboratório aqui, vocês vão ter que calcular o circuito. Isso daí a gente já pode ir fazendo. Mas tem uma das aulas ao vivo que eu dei, como esse laboratório a gente faz com o pessoal do EAD, em uma das aulas ao vivo, vocês verifiquem lá, eu também vou verificar, porque não me lembro de quando, nem como é que foi, está o cálculo exato, o cálculo passo a passo de que vocês vão precisar fazer aqui para projetar esse circuito, tá? Polarização de transistor. Vocês têm que ter um ganho igual a menos o quarto número do RU de vocês. Tá? Se o quarto número de vocês for 0 ou 1, vocês vão ter que adotar um ganho de menos 2. Ou se não, por exemplo, vocês têm o quarto número 5, o ganho vai ser menos 5, e assim vocês vão projetar esse circuito para poder fazer essas medições que está pedindo aqui. Só que isso daí eu vou deixar para a próxima aula, semana que vem, para explicar para vocês. Tá? Então tá. Vamos para a aulinha de hoje. A aulinha de hoje... A aulinha de hoje, a gente vai ver esse problema aqui, que eu já falei para vocês, por causa daquelas perguntas que surgiram no AVA. São dúvidas que têm muito mais a ver com eletricidade do que com eletrônica. Por que vocês não têm, quando vocês têm um transistor em corte, ou seja, uma chave aberta, vocês podem ter tensão? Circuito aberto tem tensão, mas não pode ter tensão, mas não vai ter corrente. E curto-circuito pode ter corrente, mas não vai ter tensão. Por quê? A gente vai ver com esse problema aqui. Eu vou resolver o problema no quadro, mas ele está todo resolvido aqui. Todo passo a passo está resolvido aqui para que vocês vejam assim. Vocês podem ir seguindo aqui, mas eu vou explicando para que, inclusive, se vocês querem tirar as dúvidas acerca do que eu estou falando, vocês podem conversar comigo, vocês podem me mandar uma mensagem por aí. Quem tiver coragem de falar, fala. Quem não tiver, escreve. Mas vamos lá. Então, transformador do kit. Deixa eu ver se eu consigo abrir isso aqui, peraí.
Não, eu vou ter que salvar. Tá. Eu vou ter que salvar isso daí, não sei o que vai dar se eu salvar. Então, melhor eu abro depois. Me manda via tutoria, por favor. Assim eu vejo qual é o transformador, assim eu vejo certinho se o de vocês é igualzinho ao meu, porque eu tenho medo, é a primeira vez que eu estou dando aula por aqui, então eu tenho medo que caia o sinal quando eu abrir esse negócio ali. Então, gente, vamos ver o problema agora? Problema número 4 da página número 8 do caderno de transistores de junção. Eu vou fazer o desenho assim como está e eu vou explicar o porquê de cada coisa aqui enquanto eu vou resolvendo. E já sabem, se a ligação cair em 40 minutos, a gente sai e entra no mesmo link, assim a gente continua com a aula. Isso daí é o que me explicaram, que quando a gente tem limitado tempo no Zoom, a gente pode sair e entrar de novo. Então, 2 transistores de silício, aqui. Temos 12 volts, transistor Q2, VO, Q1, aqui tem uma resistência, aqui tem outra. Daqui vai para o emissor. Tem uma, duas aqui. Aí, ó. A imagem está legal para vocês? Vocês estão enxergando bem? Tá? Essa imagem daqui do quadro está certa para vocês? Ótimo, excelente. Então, 4K. A minha caneta está falhando, mas eu acho que até amanhã chegam as outras canetas que eu comprei. Então, hoje vamos ter que dar um jeito com essas canetas aqui. É 1K. Veja bem, esse daqui é o circuito. O ponto A disse, calcule o VO se VI igual a zero. VI igual a zero. A condição que ele dá suponha que um encorde. Veja bem, o próprio problema já está dando a dica do que a gente vai ter que fazer. Deixa eu ver. Do que a gente vai ter que fazer. Ele já está dizendo para a gente supor que o transistor vai estar em corte. Então, o que a gente vai fazer agora é cortar o transistor. Deixar ele em corte mesmo. O próprio problema já está explicando para a gente que vamos começar supondo que ele está em corte e depois a gente vai ter que justificar que ele está em corte. Então, como é que a gente faz para levar um transistor para o corte? Transistor entra em corte, veja bem, transistor em corte é uma chave aberta. Então, se eu colocar, por exemplo, entre esse ponto e esse ponto uma fonte de 12 volts, qual é a tensão que eu vou ter daqui até aqui? Isso daí é eletricidade, esse daí é o conceito que a gente precisa para saber qual é a tensão que eu tenho aqui. Veja bem, se eu tenho, vamos supor, eu vou colocar só uma resistência aqui de proteção, para dizer que ele está protegido, no caso de eu curto-circuitar um negócio aqui. Se eu tenho 12 volts aplicado num circuito aberto, aqui, assim, aqui não vai ter corrente circulando. Tá? A corrente vai ser zero. Se não tem corrente circulando aqui, no caso a corrente circularia aqui, seria igual a zero. Se não tem corrente circulando, por lei de Ohm, a tensão no resistor vai ser igual a zero vezes R. Portanto, não tem queda de tensão aqui. Então, o que eu vou ter aqui nesse ponto? Nesse ponto eu vou ter 12.
e nesse ponto eu vou ter zero. Portanto, a diferença de potencial no circuito aberto vai ser igual à tensão que estiver em paralelo com ele. Então, veja bem, ó, se eu tenho um circuito aberto, esse circuito aberto está em paralelo com 12 volts, eu vou ter 12 volts aqui. Se ele está em paralelo com 2 volts, eu vou ter 2 volts aqui. Então, a tensão do circuito aberto é igual à tensão do elemento que está em paralelo com ele. Então, vamos lá, vamos ver aqui assim. Ó. Eu levei o transistor para o corte. O que significa isso? Tá? Significa, como ele entrou em corte, ele desapareceu aqui. Esse daqui é o circuito que eu tenho quando o transistor entrou em corte. Agora, nessas condições, eu preciso calcular qual é o VO. E depois, eu vou verificar se o Q1 estava realmente em corte. Veja bem, aqui, o Q1, ele está aqui, tá? Com todo o circuitinho dele, eu vou deixar aqui assim, só para mostrar nesse momento, com a fontezinha ali e tudo. E eu tenho esse ponto que eu vou chamar de E. Se vocês prestam atenção, o emissor do Q1 e o emissor do Q2 estão no mesmo ponto. Então, esse ponto aqui eu vou usar de referência. Só que, como eu levei esse transistor ao corte, que é o primeiro, é a primeira condição que o problema me fala, supor que o Q1 está em corte, então eu vou cortar. Toda vez que você tenha um problema que fale esse tipo de coisas assim, por exemplo, vocês vão ver mais para frente problemas que dizem assim, ó, verifique se o transistor está saturado. Então, primeiro que vocês vão fazer é supor que ele está saturado para vocês depois verificarem se ele está saturado ou não. Por isso daí, o programa já está dando uma dica. Por isso vocês vão começar pela dica que o problema fala. Então, aqui ele está dizendo, suponha o transistor em corte. Então, vamos cortar ele e fazer os cálculos. Agora, eu estou supondo que esse transistor está em corte. Eu cortei o transistor, então como é que fica esse circuito? Esse circuito fica exatamente como está ali. Mas eu posso redesenhar ele. Veja bem, eu vou chamar de B, esse ponto aqui, E, esse ponto aqui. Esse daqui não importa, porque, veja bem, aqui eu cortei o transistor aqui, eu tirei esse daí, então esses dois resistores estão em série. Eu posso supor que esse daqui é um resistor único de 6K, valor de 6K. Então, redesenhando esse circuito, o que eu vou ter? Eu vou seguir primeiro por esse lado aqui assim, e depois eu vou fazer pela frente, vocês vão ver, vão seguir o ponto a ponto aqui que eu estou fazendo, que no caderno está direto. Isso daí está acabando. Veja bem, eu vou colocar 12 volts aqui mesmo, que é o que eu tenho. Daqui para cá, eu vou ter, daqui para cá, eu tenho 4K mais 2K, que vão ser uns 6K. Desses 6K, vai para a base do transistor que eu chamei de B. Da base do transistor, vem para um resistor de 6K. E desse resistor de 6K, vai para o terra. Vamos de novo aqui, ó. Veja bem, a gente está só redesenhando. Qualquer pergunta, pessoal, ou quem estiver no microfone me chama, e se não, quem estiver aqui. Sim, as aulas online estão no AVA, só que eu vou ver os links para vocês. O meu áudio está habilitado, vocês estão me ouvindo? Ah, sim. Então, vocês que querem falar, vocês vão ter que habilitar o microfone de vocês, se vocês tiverem microfone. Se vocês não têm o microfone, não tem como. Tá? Então, quem quiser conversar comigo vai ter que habilitar o microfone. Tá? Eu não habilito porque eu sei que eu posso habilitar o de vocês, mas eu sei que são vocês que decidem o que vocês vão querer fazer, tá? Então, gente, respondendo, deixa eu ver.
As aulas online, elas estão, Adriana, estão no AVA, mas elas estão tão ruins que eu vi algumas delas, estão cortadas, estão, a imagem está ruim, então é, não, eu acabei não colocando, porque além disso, elas não estão inteiras, elas estão picotadas. Agora, é, quem é o usuário que está entrando aqui, ó? Ah, peraí, o Evelyn, agora, e a Adriana, agora. Vocês estão me ouvindo agora? Tá? Adriana, está me ouvindo agora? Bom, ok. Não, é que a Adriana e a Evelyn não estavam me ouvindo, mas eu acho que é configuração. Tem que habilitar. Ah, agora sim, ótimo, excelente. Tem que habilitar o áudio de vocês, tá? Então, gente, voltando ao assunto. Veja bem, a gente fez a malha de entrada do transistor. Agora vamos fazer a malha de saída. De 12 volts vai para o resistor do coletor, que é 1K. Do resistor do coletor vai para o coletor do transistor. O transistor ele está aqui. Aqui a saída VO. A base do transistor está ligada no ponto B. E o emissor do transistor ele vai para um resistor de 3K. Então, eu posso desenhar ele aqui assim, esse resistor de 3K vai para o terra. Só que aqui eu vou colocar o ponto E, porque eu vou precisar dele. Olha, quando a gente cortou, está todo mundo me ouvindo? Ah, sim. Tá. Então tá. Pessoal, se vocês querem conversar comigo via microfone, vocês podem conversar, tá? Então, vejam bem aqui, ó. Eu levei esse transistor para o corte, portanto, ficou esse circuito. Esse circuito está difícil de analisar. Eles me tiraram o limite de 40 minutos, então a gente vai conseguir continuar com a aula normal. Tá. Então, gente, vejam bem. Esse circuito aqui é muito difícil de enxergar. Então, o único que eu fiz é redesenhar o circuito para poder calcular aqui. Então, esse circuito aqui é igual a esse outro. Só que eu vou usar esse, porque esse daqui é mais fácil de enxergar. Como esse circuito ali, para eu calcular o VO, o que eu vou fazer? Veja bem, para eu conseguir calcular o VO, eu vou transformar esse daqui num circuito mais fácil. Como? Aplicando o teorema de Thevenin na base do transistor. Como assim, ó. Eu vou desconsiderar toda essa parte daqui para cá. Toda essa parte eu vou desconsiderar, eu vou tirar o equivalente Thevenin olhando daqui para cá. Portanto, o equivalente Thevenin que eu vou calcular vai ser desses dois resistores com a fonte para reduzir o circuito para um circuito menor. Deixa eu ver. Aí está. Então, aqui, ó, eu vou tirar, isso daqui eu vou tirar o equivalente Thevenin, como se eu estivesse olhando daqui para cá, para reduzir esse circuito para poder fazer os cálculos. Agora sim, como eu abri o circuito, o que fica desse negócio aqui? Ele vai ficar assim, ó. Eu vou ficar 12 volts, sem considerar o transistor, 6K. Aqui eu tenho o ponto B, mais outros 6K. Aqui. Esse daqui é o circuito que eu vou fazer o equivalente Thevenin. Como é que eu faço o equivalente Thevenin? O equivalente Thevenin me diz o seguinte: a gente vai ter uma tensão aplicada no circuito, que vai ser a tensão aqui equivalente, para uma resistência equivalente. Só que qual é essa tensão aqui? Vejam bem, a tensão Thevenin, no caso, ela vai aparecer daqui até aqui, ou seja, vai ser a tensão aplicada nesse resistor aqui. Então, como é que eu calculo a tensão Thevenin? Eu posso calcular por lei de Ohm, eu posso calcular por lei de Kirchhoff, eu posso fazer uma malha daqui até aqui, calcular a corrente circulando e depois calcular por lei de Ohm. Mas, como eu quero ir rápido, eu vou usar o teorema,
Ah, por que não continuar no sistema da Uninter? Deixa eu ver aqui, vamos admitir que não está entrando. Não continuamos no sistema da Uninter, porque está impossível, porque cai a toda hora. Às vezes a gente tem sorte, outras vezes a gente não tem. Então, mas não se preocupe que agora vocês estão conseguindo acompanhar bem a aula. Ok, excelente, então. E a gente vai ter a vantagem que, se Deus quiser e eu soube apertar o botão, vai estar gravado. Gente, o jeito mais rápido de calcular o equivalente de ganhar aqui é aplicando divisão de tensão. Então, a tensão terminal que vai ser aplicada nessa resistor aqui, nessa resistência aqui, vai ser igual a tensão aplicada no circuito vezes o resistor que eu quero, dividido pela soma da série de resistores. Portanto, aqui vou ter 12K. Portanto, a tensão terminal, deixa eu apagar aqui, tem 6K dividido por 12K, tá? 6K dividido por 12, K vai com K, então a tensão terminal vai ser 2 volts. Agora eu preciso de uma resistência terminal. Essa resistência terminal eu vou aplicar com o princípio do teorema da resistência equivalente, aliás. Curto-circuito a fonte de tensão, portanto, vejam bem, esse 6K vai entrar em paralelo com esse 6K. Por quê? Eu tenho 6K aqui, tenho esse ponto que é comum aos dois, mas esse outro ponto também é comum aos dois. Portanto, a resistência terminal, no caso, vai ser igual a 6K em paralelo com 6K. A resistência terminal vai ser igual a 3K. Isso daí é fácil. É fácil de verificar. Agora sim, veja, esse circuito que estava aqui assim, ele se reduziu a isso aqui. Uma tensão terminal deixa eu ver, desculpa, aqui é 6 volts, tá? Não é 2, é 6 volts. Uma tensão terminal de 6 volts em série com uma resistência terminal de 3K. E aqui eu tenho a base do transistor. Portanto, esse circuito agora vai ser bem mais simplificado aplicando o teorema de Thevenin nesse ramo aqui que eu acabei de fazer. Então, eu vou redesenhar o circuito de novo. Aqui fica assim. Tenho a base do transistor. Tenho aqui, ó. Como é que fica aqui? A resistência do emissor que vale 3K. Aqui tenho 12 volts. E aqui eu tenho a resistência de coletor que vale 1K e a tensão VO. De novo, eu vou deixar marcadinho esse ponto aqui, que eu vou precisar dele depois para verificar o outro transistor. Vejam bem, esse é o circuito que ficou, que agora fica muito mais fácil de calcular. Tá? Então tá. Espera aí, que tem mais aqui. Alguém está com o Moto G aqui, eu vou admitir, vamos ver se essa pessoa consegue entrar. Tá? Então, vejam bem aqui, ó. Esse daqui é o circuito que eu vou analisar para calcular o VO agora. E aí surge uma pergunta: por onde que eu começo o cálculo? Eu vou começar o cálculo por onde eu tenho mais dados. Nesse caso aqui, ó. Por onde que eu vou começar? Lembrem-se, transistor de junção, transistor NPN de silício, a tensão base emissor é 0,7 quando ele está ativo. A gente vai considerar ele ativo no caso.
Deixa eu ver quais são os dados desses transistores. O transistor, os dois têm um beta igual a 100. E dado. Tensão de base emissor ativo é 0,7. Deixa eu ver aqui. Ele deu o dado, sim. Então, aqui, eu conheço essa tensão, conheço essa resistência, conheço a tensão de base emissora e conheço essa resistência. Ou seja, tenho todos os dados para conseguir calcular a corrente da base. Peraí. Evelyn. Deixa eu ver. O pessoal que está online está me ouvindo, né? Pessoal que não está me ouvindo, eu estou gravando a aula e tem que instalar. Tem que instalar o software, o Zoom, tem que instalar o Zoom no celular ou no computador e habilitar o áudio. Tá? Tem que instalar e habilitar o áudio, senão não vai. Já tentou? Então, espera que eu vou disponibilizar a aula. Isso, o Alan está certo. Tá? É isso aí mesmo. Na primeira conexão ele pede exatamente isso aí. Tá? E o Alan está certo, é isso aí mesmo. Então, gente, vamos lá. Eu preciso calcular o VO. Só que aqui eu tenho todos os dados, aqui eu não tenho. Por quê? Porque eu não sei qual é a tensão coletor-emissor. Então, eu não posso começar pelo circuito da saída. Eu vou ter que começar pelo circuito de entrada, porque aqui eu tenho todos os dados. Aqui eu tenho todos os dados. Tensão de entrada, resistor, tensão de base emissor e outro resistor. Aqui eu não tenho essa tensão, portanto, esqueça de começar por lá. Então, vamos fazer a malha da base. A malha da base aqui, ó. Vão seguindo eu. 6 volts vai ser igual a... Deixa eu ver se tem uma caneta de outra cor para não confundir. Se ele escreve. 6 volts igual a I de base vezes 3K, mais tensão de base emissor, mais I de emissor vezes 3K. Essa daí é a malha da base. Agora, você lembra que eu falei para vocês, quando o transistor está ativo, a corrente da base, a corrente do emissor depende da corrente da base. Aquela formulazinha que eu passei na aula passada para vocês. I de emissor é igual a beta mais 1 I de base. Por quê? Porque a corrente de emissor é igual à corrente de coletor mais corrente. Quando o transistor está ativo, I de coletor é igual a beta I de base. Isso daqui é próprio do transistor. Então, quando ele está ativo, I de coletor é igual a beta I de base, portanto, I de emissor, que é igual a beta I de base mais I de base, vai ser igual a beta mais 1 I de base. Eu estou vendo aqui o bate-papo de vocês, tá? Então, ainda bem que tem ajudante que está me ajudando a instalar os softwares dos outros. Então, gente, aqui, eu já tenho, portanto, eu já sei que essa corrente vai depender desse aqui. Então, vamos fazer a malha de entrada aqui. Assim, ó. Estamos no ponto A ainda. 6 volts vai ser igual a I de base vezes 3K, mais tensão de base emissor, que eu já sei que é 0,7, tá? Tensão de base emissor, silício ativo é igual a 0,7, mais corrente
de emissor, que é igual a beta mais 1i de base, vezes 3K. Aqui é um K, que se me acabou o quadro, tá? É 3K ali. Então, vejam bem aqui, ó. Eu tenho uma equação com uma incógnita. Tenho 6 volts é igual a, vamos seguindo a equação ali, 6 volts é igual a I de base vezes 3K, mais tensão de base emissor, mais I de emissor vezes 3K. I de emissor é igual a beta mais 1 I de base. Portanto, aqui, a única incógnita que eu tenho é a corrente da base. Então, uma equação com uma incógnita, a corrente da base vai dar... Cadê o valor da corrente da base aqui? A I de base 2, aqui no caderno se chama I de base 2. I de base 2 deu 17,32 microamperes. Essa daí é a corrente de base 2. Agora, eu preciso saber quanto que é a tensão VO. Aqui eu vou ter que fazer o seguinte, vejam bem. Para calcular esse VO, eu não posso calcular como tensão de coletor emissor mais tensão no emissor. Por quê? Essa mais essa, porque eu não tenho essa. Então, eu vou ter que calcular daqui para cá. Como? Aqui eu tenho uma corrente de coletor que está circulando assim, e essa corrente de coletor eu calculo com essa fórmula ali. Portanto, I de coletor 2 vai ser igual a beta I de base 2. Essa corrente de coletor 2 deu... cadê? 1,73 miliamperes. Com essa corrente ali, eu já consigo calcular a tensão de saída. Mas como? De novo, a tensão de saída eu consigo calcular como? Essa tensão menos essa. Vejam bem. Eu sei que 12 volts vai ser igual a essa tensão, mais essa tensão, mais essa tensão aqui. Só que eu poderia calcular o VO se eu soubesse, daqui para baixo, se eu soubesse essa tensão. Mas essa daí eu não sei. Portanto, eu não posso calcular por aí. Então, o VO, eu vou calcular assim, ó. Vai ser igual a 12 volts menos a queda de tensão no resistor de 1K. Que vai ser igual a 12 menos 1,73 miliamperes vezes 1K. E vai ser igual a 10,26 volts. Esse daqui é o valor ao que eu queria chegar. Alguma pergunta aí, pessoal? Alguma pergunta até aí? Porque a gente vai ter que continuar com esse problema. Tem alguma dúvida ali? Então me perguntem agora. Tá? Bom, pelo jeito... peraí, aqui assim... Tá tranquilo, então tá. Então, gente, agora, a gente já chegou no valor. O que o problema estava perguntando? Ponto A. O problema estava falando, calcule VO para VI igual a 0. E suponha que o Q1 está em corte e justifique que ele estava em corte. Então, a gente já viu que o VO é 10,26. Agora a gente vai ter que justificar que o Q1 estava em corte. Como é que a gente vai fazer isso? Isso daí já é eletrônica mesmo, já é um pouquinho mais complexo, tá? Então, essa parte ali eu faço questão de deixar bem clarinho aqui, fazer de novo. Vejam bem. Aqui temos o seguinte. Eu preciso calcular a tensão nesse resistor aqui, que vai ser a tensão de emissor desse transistor, para verificar se outro transistor estava em corte. Então, a gente vai fazer assim, ó. Primeiro, eu vou calcular essa tensão aqui, eu vou deixar essa tensão aqui bem clara para vocês, eu vou redesenhar o circuito para mostrar para vocês o que acontece.
10,26 volts é a tensão de saída quando o transistor Q1 está em corte. Então, vamos deixar aqui agora. Eu preciso calcular a tensão no emissor desse transistor para ver se o Q1 está em corte mesmo. Lembre-se que esse daqui é o Q2. Qual é a tensão no emissor do Q2? É a corrente de emissor, que é praticamente igual à corrente de coletor. Então, tensão de emissor vai ser igual a I de coletor vezes 3K. Lembrem-se o que eu falei para vocês na aula passada. Na região ativa, corrente de coletor é igual a beta I de base. E corrente de emissor é igual a beta mais 1 I de base. Então, se eu tenho um beta de 100 para 101 não vai fazer diferença nenhuma. Por isso, é que eu posso dizer que na região ativa, para um beta grande, a corrente de coletor é aproximadamente igual à corrente de emissor. Agora sim. IE2 é aproximadamente igual a IC2, ou seja, essa daqui é aproximadamente igual a essa, portanto, eu posso calcular a tensão de emissor como 1,73 mA vezes 3K, que vai dar 5,25 volts. Agora sim, o que a gente vai fazer agora é conceitual, então vocês prestem bem atenção. Isso daqui, a gente vai estar cortando um transistor com uma tensão reversa no diodo base emissor. Como? Eu vou já desenhar de novo o circuito para que vocês vejam. A gente começou supondo que o transistor estava em corte. Agora eu vou mostrar para vocês que o transistor está mesmo em corte. O circuito é assim. Q2, o VO, que é 10,26 volts. 10,26 volts. Daqui. Eu vou redesenhar como estava mesmo. 12 volts. Q1. K, 2K, 4K. Bom, para V igual a zero, significa que eu estou fazendo o seguinte. Eu estou aterrando essa entrada desse transistor. No cálculo anterior, a gente disse que a tensão no ponto E, que é esse aqui agora no desenho, deu 5,25 volts. 5,25 volts. 5,25 volts é maior do que zero. Tá? Então, aqui preste atenção o que está acontecendo. Vou deixar mais certinho isso daqui. 5,25 volts aqui. Nesse ponto aqui, ó. Quanto que eu tenho na base desse transistor? Na base desse transistor eu tenho 0 volts. Por quê? Eu estou aterrando ele. Tá? Então, quase zero mesmo. Tá? Porque não vai ter corrente circulando na base dele. Então, o que acontece? Prestem atenção. O transistor Q1, ele é assim, ó. Emissor, base e coletor. Que é equivalente a mais ou menos, lembrem-se que eu sempre falo que é mais ou menos equivalente a um diodo base emissor e a um diodo coletor base. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Vejam bem aqui.
eu tenho a tensão do emissor do transistor é 5,25 aqui. E a tensão na base é zero. Portanto, o que vai acontecer aqui? Essa tensão que é maior do que essa, ela tenderia a fazer circular uma corrente nesse sentido. Ou seja, tenderia a fazer circular uma corrente nesse sentido. Mas como não pode, por que não pode? Lembre-se, o diodo ele conduz no sentido da flecha e ele para a condução no sentido do traço. Então, se a corrente tentar vir no sentido do traço, não vai ter corrente e o diodo vai abrir. Isso daí está me dizendo o seguinte: diodo base emissor aberto, transistor em corte. Diodo base emissor fechado, ele pode estar ativo ou pode estar saturado. Mas nesse caso, veja bem, eu estou polarizando o reverso, o diodo base emissor, com uma tensão de 5,25 volts positivo no emissor. Portanto, eu estou cortando esse transistor. Desse jeito, aqui, nessas condições, se eu colocar zero de tensão na base do transistor Q1, ele está em corte. Dessa forma, eu acabei de comprovar que aquela suposição que eu tinha feito no início é válida. Por quê? Eu estou colocando uma tensão maior no emissor do que na base. Portanto, estou polarizando o reverso diodo base emissor. E isso daí no transistor é assim, ó. É o diodo base emissor que vai me dizer em que estado está o transistor. Se ele está polarizado o reverso, o transistor está em corte. Portanto, não vai ter, ele é uma chave aberta, não vai ter circulação de corrente. Tá? Entendido isso aí? Tem alguma pergunta, pessoal? Aí terminamos a parte A do problema. Agora a gente vai ter que ver a parte B. A parte B é que a gente, nesse mesmo circuito, estava colocando uns 6 volts, e aí a gente tinha que supor, deixa eu ver, colocando 6 volts, ponto B, e supor que o transistor Q2 está em corte. Ou seja, a gente vai começar supondo o transistor em corte. Então, veja bem, nesse caso, a gente já terminou a parte A do problema. A gente verificou que a tensão de saída do circuito para DI igual a zero é 10,26 volts e a gente confirmou que o transistor Q1 está em corte. Agora, a gente tem que ver se eu colocar uma tensão de entrada de 6 volts no transistor, tenho que verificar quanto é que é a tensão de saída, supondo que o transistor está em corte. Não dá para ver muita coisa, então, as minhas canetas estão meio que escuras agora, deixa eu ver, peraí. Eu acho que eu estou com a internet um pouquinho fraca nesse momento e as minhas canetas estão meio que acabando, tá? Então, pessoal, vocês estão conseguindo enxergar o quadro? Estão conseguindo enxergar bem? Ou mais ou menos bem, pelo menos? Enquanto isso, deixa eu ver como é que estamos no tempo. Tá, dá para assistir a aula, está dando para enxergar bem, só que eu acho que a minha internet nesse momento está começando a capengar, porque está toda a vizinhança pendurada aqui. Mas dá para enxergar, então ok. Está todo mundo no prédio trabalhando, então a gente tem uma internet meio que única, então provavelmente pode ser isso daí também. Gente, vamos fazer a parte B do problema, já que o Zoom está permitindo que a gente use mais do que 40 minutos. A parte B vai levar mais ou menos o mesmo tempo. Tá? Então, deixa eu ver. Dá para enxergar? Tá bom, então. Alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta em relação a esse problema? Pensem bem, o que eu quero que vocês pensem, por exemplo, quando eu estou trabalhando nesse tipo de problemas, é que vocês vejam que a gente leva tudo mais ou menos que no desconfiômetro. Eu já tenho que saber mais ou menos o que o circuito faz, senão eu não vou conseguir resolver esse circuito. Se eu não tenho uma ideia básica do que ele faz, aí eu não vou saber para onde correr. Porque
quais são as coisas que a gente viu agora? Por onde que a gente começa os cálculos? Por onde que a gente começa os cálculos? Por onde tem mais dados. Se o problema diz que o transistor está em corte, então vamos começar supondo que está em corte para depois comprovar se ele está ou não. Vocês vão ver que às vezes o transistor não vai estar em corte nem vai estar saturado. Ou vamos ver, por exemplo, no caso, a gente sempre tem que começar meio que sabendo já que o circuito faz, senão fica complicado. Está um pouco melhor do que o universo, sim. Então, gente, vamos ver agora a parte B. Eu vou desenhar o circuito de novo, que eu acabei de apagar. Então, na parte B, ele está pedindo beta igual a 100, BO igual a não sei o quê, VI igual a 6 volts e tensão de base emissor ativo igual a 0,7. Esses são os dados que a gente tem. Tensão de base emissor ativo é 0,7. De novo, o circuito. Depois a gente vê como é que a gente vai fazer aqui, ó. Então, aqui eu tenho a resistência de coletor, transistor Q2, BO, R1, R2, aqui tem 6K, volts aqui com K. Gente, esse daí é o circuito. Deixa eu ver se minha caneta azul está melhor, porque a caneta preta já está indo. As duas que eu tenho. Então, vejam bem. O circuito está dizendo o seguinte. Eu estou vendo aí o chat, tá? O circuito está dizendo o seguinte. Calcule o VO para VI igual a 6 volts e suponha que o Q2 está em corte e justifique essa suposição. Então, a gente vai começar supondo que o Q2 está em corte. Para isso, a gente vai levar esse ponto em conta, que eu vou chamar de base, e esse daqui que vai ser o emissor do circuito. Então, eu estou supondo que ele está em corte. Portanto, porque o enunciado me falou, eu vou levar esse transistor para o corte. Se eu levar ele para o corte, o circuito vai ficar aqui assim. Veja bem, eu deixei marcado esse valor da tensão da base porque eu vou precisar dele. A tensão da emissão. Agora sim. Agora eu pergunto para vocês e eu quero que vocês pensem um pouquinho. Quanto que vai ser a tensão de saída se o transistor está em corte? Eu já comecei supondo, né? Quanto que vai ser essa tensão de saída se esse transistor está em corte? O Q2 ele está em corte. Então, esse VO vai ser quanto? Pensem um pouquinho. Se alguém me responder aí e acertar, a gente vai... Não, exatamente. Não tem conexão ao terra, tá? Para o 12. Então, não pode ser zero. Tá? Se não tem conexão ao terra, não pode ser zero. Por quê? Eu quero que vocês pensem um pouquinho ali, discutam um pouquinho aí que eu estou de olho. Eu estou esperando. Veja bem, olha a tensão VO. Aqui eu cortei, simplesmente cortei. Aí, para ajudar vocês, quanto que eu tenho de queda de tensão aqui na resistência de coletor? Ixi, ficou meio que branca a imagem. Tá? Ficou meio que branca a imagem. Espera aí, eu vou ver se eu consigo uma caneta melhor. Tá muito feia essa imagem. Aqui assim, vou tentar melhorar essa imagem ali. Então, veja bem, né? De vez em quando dá umas esbranquiçadas assim. Sim, quando chega perto da câmera fica branco, mas quando eu vou para lá não, né?
Bom, gente, eu não vou ficar aqui longe, só que eu tenho que ficar perto para ler. Então tá. Pessoal, aqui, ó. Quanto que é a tensão de saída se eu levo esse transistor para o corte? É 12. Gente, é 12 volts. Vocês vão ter 12 a tensão de saída. É que a câmera focaliza eu quando eu estou perto. Vejam bem, pessoal. Quando vocês levam esse transistor para o corte, a tensão de saída vai ser 12 volts. Por quê? Eu não tenho tensão aqui, porque está aberto, então esse resistor é como se ele fosse um curto-circuito aqui. Assim, ó. Então, eu estou ligado. E lembre-se, quando a gente fala da tensão num ponto, se eu falo a tensão nesse ponto aqui, é em relação a quem? Em relação à Terra. Então, daqui até a Terra, eu vou ter a tensão da fonte, eu vou ter 12 volts. Tá? Portanto, é como se eu tivesse levado esse daqui para cá, para cima. Alguma pergunta, gente? Deixa eu ver. Alguma pergunta em relação a isso? Isso daí é uma dúvida mais de eletricidade do que de eletrônica. Isso daí é o que eu acabei de explicar agora. Por quê? Vejam bem, eu vou fazer de novo o desenho aqui, ó. Só para tirar essa dúvida, porque essa dúvida é meio que geral. Eu tenho aqui esse transistor. Aqui eu tenho VO. Daqui eu tenho esse negócio aqui, o VO. Mas é a mesma coisa que eu fizer aqui assim, ó. VO em relação... Quando eu falo VO aqui, é VO em relação à Terra. Essa tensão de saída aqui é em relação à Terra. Portanto, se eu cortar esse transistor aqui, levar ele para o corte, o que vai acontecer? Se eu levar esse transistor para o corte aqui, não vai ter corrente circulando aqui, porque desapareceu quem fazia o elo entre esse e a Terra, portanto, não tem corrente aqui, portanto, DO vai ser igual à tensão da fonte. Alguma pergunta? Fica à direita no quadro. Tá. É que eu vou ter meio que me mexer, porque esse meu computador está em cima de uma escada. Você nem queira ver a armação que eu fiz ali para colocar o computador para conseguir ver vocês. Então, gente, vejam bem aqui, ó. E também eu não sei se a direita minha é a direita de vocês, então não sei se essa direita ou a outra direita. Ok, desse lado. Tá? Do bebê. Então tá, ótimo. Então, gente, aqui, ó. Tensão de saída é 12 volts. Portanto, eu já calculei a tensão de saída aí. Então, VO para VI igual a 6, VO igual a 12. Agora, eu preciso saber se esse transistor mesmo vai estar em corte ou não. Então, para ver se o transistor está em corte, eu já vou dar uma limpada aqui. A gente já sabe que o VO é igual a tanto. Só que para ver se esse transistor está em corte, a gente tem que... Eu vou colocar 12 volts, porque senão não tenho quadro para escrever. A gente tem que calcular a tensão na base do Q2 e a tensão no emissor do Q2 para ver se ele está em corte. Sabendo essas duas tensões, se a tensão do emissor for maior do que a tensão da base, o transistor vai estar em corte. Se a tensão do emissor for menor do que a da base, o transistor vai estar ativo. Então, para saber qual é, se ele está em corte ou não, eu vou ter que ver essas duas tensões aqui. E agora, como é que eu faço para calcular? De novo, por onde que eu começo esse cálculo ali? Eu sempre vou começar por onde tenho mais dados. Que dado que eu não tenho aqui? Tensão de coletor emissor. Portanto, eu não posso começar nem por aqui, nem por aqui. Eu vou começar por aqui. Aqui eu tenho a tensão de entrada, tenho a resistência da base, tenho a tensão de base emissor e tenho a resistência de emissor. Portanto, eu posso começar a fazer o cálculo por aí. O que a gente precisa calcular é essa tensão e essa tensão para ver se o transistor está, o Q2 está em corte. Nas provas não vai ter problema desse tipo. Eu estou colocando problema desse tipo porque aqui eu posso explicar muita coisa para vocês. Eu posso explicar, por exemplo, o que é o corte, por que a tensão de corte, quando corto o transistor, a tensão é diferente de zero, e coisas desse jeito.
por isso que eu escolhi esse problema agora. Tá? Então, aqui. Vamos fazer assim. Aqui tenho a corrente da base 1. Aqui eu vou ter a corrente. Aqui eu vou desenhar um pouquinho melhor, senão não vai dar. Aqui. Não sei se. Aqui tenho os 2K. Aqui é o seguinte, vejam aqui esse nó, prestem bem atenção no nó do coletor do transistor. Aqui eu tenho a corrente da base 1, aqui eu tenho a corrente de coletor 1, aqui tenho a corrente de emissor 1, aqui eu tenho uma corrente que eu vou chamar de I, que vai se dividir em I de coletor 1 e nessa corrente aqui. Eu chamei I1, essa daqui no caderno. Vejam bem de novo aqui, prestem atenção, porque como a gente, quando trabalhamos com eletrônica, da prova. Sim, a gente vai fazer revisão antes da prova, só que não sei como é que vai ser a prova, nem quando é que vai ser. Mas eu sempre dou revisão de prova, eu dou, ou, por exemplo, às vezes a gente... Quando a gente pode ir para lá, a gente faz um sabadão, por exemplo, de 4 horas de revisão, e a gente faz, mas eu sempre dou pelo menos uma aula de revisão de prova, então fiquem tranquilos. Só que os problemas da prova são mais fáceis do que esse aqui. E as minhas canetas estão acabando, por isso que está meio que feio o quadro já. Então, mas dá para entender alguma coisa. Gente, aqui é o seguinte. Eu vou fazer esse circuito de novo com uma caneta um pouquinho melhor, para que vocês enxerguem bem. Como é que ficou o circuito? Uma vez que eu levei o transistor para fora, ele ficou assim, ó, 12 volts aqui, aqui ficou 4K, o transistor Q1, 3K, aqui o EG2 que vale 2K, e o resistor de 6K. Eu preciso saber a tensão nesse ponto aqui e a tensão nesse ponto aqui. Aqui tem o circuito da base, que é o RB, e a tensão de 6 volts aqui. Esse é o circuito. Dá para enxergar melhor aí, né? Tá. Essa caneta está menos pior. Então, aqui, as correntes. Eu vou ter a corrente da base 1, aqui, a corrente de emissor 1, a corrente de coletor 1, a corrente I e a corrente I1. Aqui, por equação de nó, o que a gente tem? I de emissor 1 vai ser igual a I de base mais I de coletor. Aqui assim, ó, essas duas se juntam. Só que essa corrente aqui, I de coletor 1 mais I1. Essa daqui vem aqui assim e faz assim. Essas são as considerações que a gente vai fazer. Deixa eu ver. Sim. Não estou fazendo assim. Já tá aí, as minhas canetas, já está chegando o cartucho novo, mas é falta de cartucho mesmo já. Mas é boa ideia, hein? Eu vou fazer isso aí. Muito boa ideia. Então, gente, veja bem. Para análise aqui, o único lugar onde eu tenho todos os dados para conseguir é calcular a I de base 1 e a I de emissor 1. Essa daqui depende dessa outra. Então, 6 volts vai ser igual à resistência da base vezes I de base, mais tensão de base emissor, mais I de emissor vezes 3K. Eu já tenho essa malha ali. Então, aqui, ó, 6 volts vai ser igual a RB, que eu tenho o valor,
vezes I de base 1, mais tensão de base emissor, que é 0,7, mais I de emissor 1, vezes resistência de emissor. Eu sei que I de emissor 1, porque ele está ativo, é igual a beta mais 1, I de base 1. Portanto, eu posso substituir esse I de emissor aqui, para ter o I de base. Resistência da base era de 1K, então 6 volts vai ser 1K IB1 mais 0,7 mais beta mais 1, que esse daqui é 100, eu já tenho de dado, IB1 vezes RE. E RE, nesse caso, vale 3K. Aqui vai ficar assim, ó. 6 vai ser igual a RB, que é 1K, vezes I de base 1, mais 0,7, mais beta mais 1, que é 101, I de base 1, vezes 3K. Portanto, tenho todos os valores, só falta a corrente da base 1. Corrente da base 1 é igual a... aqui tem. Deixa eu ver. Eu não sei se no outro eu tive 17... são bem parecidas mesmo. I de base 1 é 17,43 microamperes. Tendo a corrente da base 1, já tenho a corrente de coletor 1, que vai ser igual a 100 vezes 17,43, vai dar 1,74 miliamperes, que vai ser aproximadamente igual à corrente de emissor 1. Então, o que eu queria saber era essa tensão aqui. Tendo a corrente de emissor, eu já posso calcular a tensão em cima do resistor de 3K. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Não, não tem. Então, tendo essa corrente aqui, eu já posso saber essa tensão aqui. Como? Por lei de Ohm. Eu tenho que a tensão VE, eu vou anotar aqui do ladinho, VE, que eu vou precisar depois, vai ser igual a 3K vezes IDU. Então, a tensão VE, essa daí eu vou deixar porque eu preciso dela. VE vai ser igual a 5,28 volts. Que é a tensão daqui, nesse ponto aqui, ó. Tensão VE. Agora eu preciso calcular a tensão na base para ver se o transistor realmente estava em corte. Como é que eu vou fazer para calcular isso aí? Aqui eu vou ter que usar a equação de nó nesse ponto aqui. Eu vou precisar apagar tudo isso aí, porque o que eu precisava eu já tenho, que é essa tensão que eu anotei aqui em cima. Agora sim, lembre-se da eletricidade de novo. Lembre-se da eletricidade. E na eletricidade, ainda não tem nada falado, então está tudo bem. Na eletricidade, vocês sabem que a equação de nó é definida pela corrente que entra igualando as correntes que saem no nó. Então, eu posso dizer que I vai ser igual a I de coletor 1, que eu já tenho o valor, mais I1. Tá? Eu já tenho o valor da corrente de coletor 1. Por sua vez, deixa eu ver quais são os nomes. Essa daqui é R1, R2 e R3. Conseguindo a malha aqui, ó. 12 volts vai ser igual a I vezes R1 mais I1 vezes R2 mais R3. A malha por aqui. Eu vou fazer esse caminho agora. Assim, para ter, porque aqui eu vou ter, eu preciso de mais uma equação para poder fazer esse cálculo. Tá? Veja bem, aqui eu tenho uma equação com duas incógnitas. Essa daqui eu já sei que deu 1,70, eu vou deixar aqui anotado. I de coletor 1 é igual a 1,74 miliamperes.
eu tenho uma equação com duas incógnitas, então eu preciso de mais uma equação para calcular as outras incógnitas. Então, como é que eu faço aqui? Ó? Vamos seguir essa malha aqui. 12 volts vai ser igual a I vezes R1 mais I1 vezes R2 mais R3, que é a malha por aqui. Eu já tenho duas equações com duas incógnitas. Daqui eu vou tirar o I e o I1. Isso daí é sistema de equações, isso daí vocês podem resolver em casa, vocês podem verificar. Inclusive aqui eu acho que está resolvido o sistema de equações. Eu acho que está. Está substituindo a equação 1. Aqui no caderno está resolvido o passo a passo desse sistema de equações. Então, eu vou pular essa parte e vocês podem ver o passo a passo aqui no caderno. Então, vejam bem aqui, ó. A corrente que eu preciso conhecer para calcular a tensão no ponto B é I1. Portanto, com esse sistema de equações aqui, eu vou calcular as duas correntes. Trabalhando com o sistema de equações aqui, deu a corrente I1, já saiu desse sistema de equações, tá? Essa parte eu vou pular porque é cálculo. I1 igual a 419 microamperes. Agora, eu já tenho esse I1 que saiu do sistema de equações aqui. Vocês entenderam esses cálculos que eu fiz aqui, esse sistema de equações? Veja bem, saiu tudo isso daqui, disso aqui, tá? I vai ser igual a IC1, que eu já tenho, que eu já calculei no quadro anterior, mais I1. Eu tenho uma equação com duas incógnitas. Eu preciso de calcular. Isso daí, agora que eu me lembrei. Lembra-se o que eu falei para vocês na aula, quando a gente estava conversando? Quando eu preciso calcular uma coisa, o que eu tenho que achar? Meu alvo. Então, meu alvo, no caso, para calcular a tensão na base do transistor, meu alvo é a corrente I1. Então, eu tenho que fazer tudo. Por quê? Porque com essa corrente I1, conhecendo essa corrente I1, eu já sei que a tensão na base vai ser a tensão em cima do resistor R3. Então, I1 vezes R3 vai me dar essa tensão que eu estou precisando. Então, lembre-se que eu falei para vocês na aula que quando vocês vão fazer um cálculo, o que é bom que vocês identifiquem o alvo antes de fazer o cálculo. Isso daí eu me esqueci, mas eu já estava com o alvo na cabeça, mas eu me esqueci de avisar para vocês, desculpem. Então, no primeiro caso, por exemplo, para calcular a tensão do emissor, meu alvo era a corrente de emissor, que foi o primeiro que a gente calculou. Agora, para calcular a tensão na base, qual é meu alvo? A corrente I1, porque com ela eu vou conseguir calcular a tensão na base aqui. Tá? Então, esses são os alvos que eu tinha escolhido, desculpem que eu me esqueci de falar para vocês, mas quando você, só para repetir, para fixar esse conhecimento, procurem o alvo que vocês precisam, dependendo do cálculo que vocês querem. Nesse caso, meu alvo era o I1. Agora sim, vejam bem, eu já calculei o I1, portanto, a tensão na base do transistor, a tensão na base 2, por lei de Ohm, vai ser igual a I1 vezes R3, que vai dar igual a 2,51 volts. Agora sim, eu tenho, meu transistor está aqui a base e aqui está o emissor. Ou seja, o transistor Q2, ele está nessa posição aqui assim. Lembre-se, meu transistor, ele está nessa posição aqui assim. Tinha mais algumas coisas lá para cima, mas não tenho quadro para desenhar. Meu transistor está aqui com uma resistência que vai até a fonte de 12. Que tenho 12, tem uma resistência. E aqui é o meu emissor. Esse emissor, ele está aqui, ó.
Agora, vejam bem, de novo, estou com a mesma situação anterior. Eu tenho, no emissor, eu tenho uma tensão de 2,51 volts. Não, cadê o emissor? No emissor eu tenho uma tensão de 2,51 volts na base. E no emissor tem uma tensão de 5,28 volts. Portanto, de novo, o que eu tenho aqui? Tenho a tensão, tenho o diodo base emissor, o diodo coletor base. Eu estou colocando uma tensão maior aqui, estou colocando uma tensão mais ou menos assim. Portanto, eu estou cortando esse transistor. Por quê? Porque eu estou abrindo o diodo base emissor. É o mesmo caso da parte A do problema. Eu estou polarizando o reverso diodo base emissor, portanto, aí eu comprovei que esse transistor está em corte. Por quê? Se eu polarizar o reverso diodo base emissor desse transistor, aqui eu tenho uma tensão de 5,28 aplicada no emissor e uma tensão de 2,51 aplicada na base. Portanto, essa tensão é maior do que essa, vai tentar fazer circular a corrente no sentido contrário do diodo base emissor, portanto, o transistor está em corte mesmo. Ou seja, com todos esses cálculos aqui, o quadro todo cheio de fórmula, infelizmente minha letra não é lá essas coisas de legal, a gente conferiu que esse transistor está em corte. Se o transistor está em corte, a gente já tem certeza que a tensão de saída, como a gente viu no primeiro quadro, a tensão de saída é igual à tensão da fonte. Alguma pergunta aí, gente? Deixa eu ver como é que estamos de tempo. Bom, pessoal, eu acho que... Nossa, tem aqui alguém que saiu e entrou de novo. Então, pessoal, eu acho que não vai dar tempo de fazer mais um problema, mas eu estou gravando esse vídeo aqui, eu vou colocar para vocês disponível, se eu conseguir pegar um vídeo legal, tá? Eu vou colocar para vocês disponível, mas assim, o que eu queria conversar com vocês, prestem atenção quando vocês vão fazer os cálculos, eu já apaguei aqui, por isso está apagado esse negócio ali. Quando vocês vão fazer os cálculos, o que é o mais importante? Vocês determinarem que alvo vocês precisam calcular para fazer isso aí. O primeiro que vocês têm que ver é decidir, por exemplo, aqui, ó, no caso, o que eu preciso para calcular a tensão na base? Eu preciso da corrente I1, era meu alvo. Aqui eu preciso da corrente de emissor. Pontos importantes quando vocês trabalham com projetos de circuitos eletrônicos. Vocês têm que saber mais ou menos como é que o circuito funciona, para de acordo com isso vocês fazerem os cálculos. Daí, vocês têm que determinar, vocês têm que verificar por onde que vocês vão começar a calcular. A gente sempre começa por onde tem mais dados. Vejam bem, em nenhum momento, nesses casos específicos que não tinha tensão de coletor-emissor, eu não tinha como começar por aí, então eu tinha que começar por onde eu sei que eu vou ter mais dados. Às vezes a gente não tem dados, a gente vai ter que inventar, mas nesse caso específico não, a gente tinha muito dado na entrada. E outra coisa, escolham o alvo, identifiquem o alvo que vocês precisam para fazer os cálculos, porque isso daí facilita muito o cálculo do circuito. Bom, gente, hoje... eu acho que vamos parar por aqui, porque se eu começar outro problema, não vai dar tempo de terminar. Mas, assim, vejam a aula número 11, onde eu coloquei para vocês as atividades práticas de laboratório, para que vocês façam, vocês comecem a fazer essas atividades ainda agora, nesses dias assim que a gente está um pouquinho mais recolhido. E não duvidem em perguntar se vocês querem, por exemplo, vocês já viram que o Zoom funciona, se você tem alguma dúvida para vocês tirarem comigo via tutoria, a gente marca um meeting assim, eu com um de vocês ou com mais do que um, a gente resolve os problemas, eu tiro as dúvidas de vocês, que fica bem mais fácil por esse meio do que pela conferência. Se vocês querem, por exemplo, tem alguma dúvida em relação a esses problemas que eu sei que são complexos, eu não estou tirando a complexidade disso aqui, marquem um horário comigo, me digam, olha, eu quero entrar por aí, vamos conversar um pouquinho.
só me mandem uma tutoria, um e-mail, alguma coisa, pedindo um horário e a gente conversa, não tem problema não. Então, gente, muito obrigada por tudo, muito obrigada pela atenção. Até amanhã. Vamos ficar por aqui, porque senão não vai dar tempo. Tchau, gente. Até amanhã.